Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo Cruz, psicólogo, escritor, palestrante. Estou aqui hoje para a gente continuar a nossa série de estudos a respeito dos transtornos de personalidade, alongando um pouquinho aí o assunto da saúde mental, muito especialmente porque amanhã teremos o Dia da Saúde Mental. Amanhã, que é o dia 10 de outubro, hoje dia 9 de 2020, e hoje estamos aqui para poder discutirmos um pouquinho sobre esse assunto tão interessante para as nossas vidas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de transtorno de personalidade esquizotípica. Sejam bem-vindos, convidem pessoas para assistirem a esse vídeo. Se gostaram do vídeo, dê um curtir, dê um likezinho aí, divulgue para outras pessoas. O vídeo vai ficar disponível tanto na plataforma do Instagram quanto na plataforma do YouTube, no meu canal. Então siga meu canal, ative a notificação com o sininho ligado e partilhe para outras pessoas que possam ser beneficiadas pelo vídeo, pelo assunto que nós estamos aqui falando. Deixa eu só fixar o tema aqui para que todos saibam do que é que nós estamos falando hoje. Esquizotípica. Ok, maravilha. Pronto, fixado o comentário. Sejam bem-vindos, tá? Quem está chegando agora, fique à vontade. Vamos conversar um pouquinho sobre transtorno de personalidade esquizotípica. Pois bem, a personalidade esquizotípica é um tipo de personalidade bastante peculiar. Tem algumas características que vale muito a pena que a gente discuta a respeito delas, porque é um tipo de personalidade que muitas vezes a gente pode até passar despercebido, a gente pode até não saber que a pessoa tem um transtorno de personalidade, acha que é só um jeito de ser da pessoa, só que esse jeito de ser é um transtorno psicopatológico, né? Não é só um jeito de ser bobo, sem com maiores consequências, é um jeito de ser que traz sofrimento, traz problemas, então por isso é tão importante a gente poder discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse tipo de transtorno. Qual é a grande característica desse transtorno? Existe um padrão generalizado de desconforto intenso nessas pessoas com relação a relacionamentos íntimos. Então essas pessoas raramente sabem estabelecer um relacionamento íntimo. E além disso também essas pessoas têm uma capacidade reduzida para lidar com intimidade. Não é uma coisa muito simples. Por conta das crenças que essa pessoa tem, as cognições dela, e por conta das percepções distorcidas e dos comportamentos excêntricos. Talvez a palavra excentricidade seja a palavra que melhor defina esse padrão de personalidade esquizotípica. São pessoas excêntricas, que são consideradas por muitas pessoas como esquisitas. A palavra esquizotípica tem a mesma palavra de esquisito, que é a mesma palavra de esquizofrenia. E aí é bom lembrar, né, que a palavra esquizo vem do grego, significa diferente, separado. Inclusive, existem algumas traduções que vão falar que esquizo em grego é fragmentado, dividido. Dividido no sentido de separado, de destacado. Tanto assim que em espanhol, algumas pessoas podem reconhecer essa informação facilmente, a palavra esquisito significa algo que é muito bom, né? Algo que é legal, que é diferente. Pois bem, em português a gente não tem essa noção de esquisito, pra gente é algo estranho, é algo que destoa da média. Então, óbvio que tem essa característica. Realmente, a pessoa que tem um perfil esquizo é uma pessoa que destoa da média. Só que na lógica do espanhol isso é positivo, e na lógica do português e também na língua inglesa e nas outras línguas em geral, isso é visto como algo
ruim, algo negativo, tá? Pois bem, a palavra esquizofrenia significa mente cindida, mente quebrada, mente dividida, ou alguns diriam mente diferente, mente fragmentada, também tem essa tradução. E o esquizotípico remete a quê? É tipo esquizofrenia. É do tipo esquizo, ou do tipo diferente. Tem essa noção, tem essa conotação, tá? Então, por isso que a gente usa esse termo, que é um termo preconizado tanto pelo Sistema Internacional, né, da Classificação Internacional das Doenças, que é propalada pela Organização Mundial de Saúde, como também pelo DSM-5, ou seja, a 5ª edição do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Só que para a DSM-5 existe um transtorno de personalidade chamado esquizotípico, enquanto que para a CID-10, ou seja, a 10ª versão da Classificação Internacional das Doenças, esse é um transtorno separado. É o transtorno que tem o CID-F21. É um transtorno chamado transtorno esquizotípico. Para a CID-10, não é um transtorno de personalidade. É um transtorno que engloba mais do que só a personalidade. Mas para a DSM-5 é um subtipo de transtorno de personalidade. Então existe essa classificação, tá? Isso, essa diferenciação aí para poder a gente perceber, né, que são coisas distintas segundo os olhares que a gente tem. Para os Estados Unidos, a Associação Psiquiátrica Americana é um transtorno de personalidade. Para a Organização Mundial de Saúde, é um transtorno distinto do espectro da esquizofrenia. É o que se chamaria em inglês de schizophrenia-like, ou seja, é como a esquizofrenia. Mas o termo exato em inglês é schizotypal, ou seja, esquizotípico, como a gente traduz para o português. Então, como eu estava dizendo, as grandes características se remetem justamente a esse desconforto de uma relação íntima, de uma certa incapacidade para lidar com intimidade, e comportamentos excêntricos, crenças tidas como bizarras, crenças diferenciadas e que muitas vezes não têm apoio, não têm aporte lógico na cultura em que a pessoa está inserida. É muito comum que essas pessoas desenvolvam crenças de autorreferência, ideação deliroide. Não é um delírio clássico, é uma ideação que parece um delírio. A palavra deliroide remete a isso, tem forma de delírio. Que é o que, por exemplo, a pessoa não tem tanta convicção como no delírio. A pessoa pode ser convencida do contrário com a argumentação lógica. No caso do delírio, a pessoa não acredita que é possível. E se você tenta convencê-la, ela passa a acreditar que você faz parte do delírio dela. Se ela está dizendo, por exemplo, que ela está sendo perseguida por alienígenas, ela vai passar a acreditar que os alienígenas estão, por exemplo, controlando a sua mente para deixá-la mais suscetível à influência deles. Então, isso é um delírio clássico. Enquanto que a ideia deliroide tem um pouco menos de intensidade e é mais maleável, mais, como é que eu diria, você consegue persuadir a pessoa do contrário, utilizando embasamento lógico, utilizando possibilidade de reflexão, né? Que no caso da pessoa que tem um delírio clássico não tem essa capacidade, não tem essa possibilidade de convencimento. Essa pessoa, por exemplo, que tem o transtorno de personalidade esquizotípica, ela pode vir a desenvolver ideias de que ela tem capacidades extrasensoriais, ela pode desenvolver ideias de que ela faz parte de algum tipo de teoria da conspiração e ela ter receio, por exemplo, de usar um equipamento eletrônico, como eu já atendi casos assim, tá? Eu trabalho já há mais de 16 anos, há 17 anos, na verdade, com saúde mental e já atendi inúmeros casos de transtorno de personalidade esquizotípica e alguns me vêm à mente. Um, por exemplo, que não queria de jeito nenhum cortar o cabelo
porque achava, segundo a crença bíblica da história de Sansão, que se o cabelo dele fosse cortado, ele perderia a força e morreria. Outro caso que também me vem à mente de forma muito clara é de um jovem que dormia com touca no cabelo, a fim de que essa touca protegesse ele de ter os seus pensamentos roubados pelas pessoas que viviam na mesma casa que ele. Só para ilustrar dois exemplos, e obviamente que eu altero algumas das informações para que esses personagens não sejam identificáveis, né, por questões de sigilo, por questões éticas, mas eu trago apenas para ilustrar exemplos práticos para a gente entender como é que a coisa se processa. É diferente de uma esquizofrenia, que é muito mais intensa e muito mais degradante em termos de deterioração da personalidade e da vida social. É possível que essa pessoa com transtorno de personalidade esquizotípica tenha algumas características, mas ainda assim, se ela tiver essas características, isso vai ser algo muito mais leve, muito mais suave do que em uma esquizofrenia clássica. Aí a gente vai perceber o quê? Que existem algumas características que são bem interessantes do processo, que são as chamadas experiências cognitivas. E essas experiências refletem um distanciamento florido da realidade. Enquanto que nos outros transtornos mais severos, os transtornos psicóticos clássicos, esse distanciamento não é nada florido, não tem uma crença religiosa, não tem uma crença conspiratória por trás, né? E no caso da esquizofrenia, num transtorno bipolar sério ou numa depressão com sintomas psicóticos, a pessoa tem sintomas muito mais duros e frios, nada floridos, é bom que se diga. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma pessoa que você pode conversar a respeito disso com ela, apesar de que ela tem um diálogo difícil. E eu vou falar disso já já. Então, a gente vê o quê? Que ela também tem ideias de referências. O que é ideia de referência? É a crença de que coisas que estão fora do contato com ela têm a ver com ela. Por exemplo, para aí eu espirrei e começou a chover. Ela acredita que o fato dela ter espirrado gerou o fenômeno meteorológico chuva. Entendem? Então ela começa a ter ideias que são desconexas, mas ela encontra conexão causal em tudo. É interessante porque nessa percepção ela acaba desenvolvendo um comportamento extremamente supersticioso. Ela começa a acreditar, por exemplo, eu já vi um caso assim: se eu não usar uma camisa branca quando eu saio de casa, alguma pessoa vai morrer. Ela passa a acreditar piamente nessa suposta verdade e aí trata isso como uma verdade absoluta. E fica catando alguém que morra quando ela não usa a tal da roupa da cor branca, no exemplo que eu dei. Então, a gente percebe nitidamente que existe aí um leque, né? Uma falha, uma lacuna entre uma conexão causal, né? Não existe nexo causal entre as duas coisas, mas essa pessoa acredita piamente nessas correlações e aí vive a vida dentro desse olhar. Ela acha, por exemplo, que ela é capaz de induzir pessoas a determinados comportamentos por meios telepáticos. Ela acha que ela tem capacidade de compreensão pré-cognitiva, ou seja, ela consegue prever perfeitamente comportamentos, ou então retrocognitiva, ela acha que tem uma percepção extrasensorial a ponto de saber exatamente o que aconteceu no passado, seja com outra pessoa ou com um determinado ambiente em que ela está, um objeto, ou com ela mesma, e ela cria realmente todo um discurso em torno dessa percepção. É interessante porque isso pode levar ela a ter ilusões corpóreas, tá? Ou seja, ilusões somáticas. Ela acaba, por exemplo, descrevendo que se ela não vestir determinada roupa para dormir, ela vai ser sufocada pelos reptilianos. E ela sente literalmente esse sufocamento, apesar de não estar vendo ninguém ali, né, perto dela, mas ela sente e ela acredita que ela está sendo observada por satélites ou então porque foi implantado um chip dentro do organismo dela.
Aí quando você começa a mostrar que existem outras possibilidades de interpretar aquele fenômeno, ela se permite, ela se deixa entrar nessas outras interpretações. É diferente do delírio, em que a pessoa não aceita qualquer tipo de condução persuasiva com relação a esse tipo de temática. Então percebem que é diferenciada a coisa, é bem diferente, é mais leve do que no delírio. Então a gente vai ver também muito pensamento mágico, que é essa crença que nós desenvolvemos, segundo o Jean Piaget, no finalzinho da segunda infância, quando a gente começa a acreditar que determinados comportamentos têm a ver conosco. Por exemplo, um caso que é bem comum, eu vejo muito isso no consultório, são algumas crenças de ordem neurótica, de que, por exemplo, meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade por minha causa. Acredita-se que tem a ver consigo, e não com a dificuldade de relacionamento deles dois, ou com a personalidade deles, as incompatibilidades que sejam. Acredita que é por conta dela que eles se separaram. Então isso é um tipo de pensamento mágico, e especificamente de autorreferência, sempre se colocando como causador, como o motivo para acontecer aquilo, né? Então é interessantíssimo a gente perceber, né, que existem muitas características parecidas com transtornos esquizofreniformes e psicóticos, né? E aí a gente vai ver o quê? Que existe uma desorganização da fala e do pensamento, e aí é uma coisa bem diferenciada desse transtorno da personalidade. Nos outros transtornos de personalidade, essa desorganização do pensamento e da fala não são comuns. É muito comum no esquizotípico, mas nos outros não. Isso já é uma questão diferencial aí para a gente saber diferenciar, né? Por exemplo, o transtorno de personalidade esquizoide, que muito em breve eu vou falar a respeito, né? Ele não tem esse tipo de desorganização da fala e do pensamento, tá? E é bom lembrar também que a desorganização do pensamento do esquizotípico, não há um descarrilhamento do pensamento como acontece na esquizofrenia. O descarrilhamento é quando a pessoa começa a falar uma coisa para você e aí você percebe que ela está falando uma salada de palavras, sem sentido, sem nexo. Ela fala coisas sem conexão. E aí começa a falar de um assunto e muda imediatamente de assunto a cada frase que fala. E aí você vê nitidamente que há um descarrilhamento do pensamento. No caso do esquizotípico, isso não acontece. Ele vai para outros assuntos, mas volta para o que ele estava falando e se mantém naquele assunto, tentando achar um sentido lógico, por mais que conspiratório, deliroide, né? Mas ele tenta encontrar isso e se mantém, o discurso se mantém bem. Eu trabalho num CAPS em Salvador, o CAPS São Caetano, e lá a gente tem muitos acolhimentos de novos usuários. E volta e meia nós encontramos situações em que as pessoas se veem justamente trazendo característica, né, de transtorno de personalidade esquizotípica justamente por isso. É bem nítido, a gente vê nitidamente essas características, né? Que não há um descarrilhamento do pensamento, mas há uma desorganização da fala, e a fala fica realmente um tanto quanto difícil de compreender. É muito comum esse transtorno, tá? Eu achava que era menos comum, mas quando a gente se debruça sobre a questão epidemiológica, a gente vai ver que para a realidade dos Estados Unidos da América, são 3,9% da população, o que é uma porcentagem bem considerável. Se a gente comparar com a esquizofrenia, que tem uma média de 2%, a gente vai ver que é praticamente o dobro, né? E também na Organização Mundial de Saúde existe uma estimativa que a prevalência para o mundo inteiro é de apenas 3%, mas esse apenas quer dizer um número bem alto, tá? Não é um número muito incomum, não, é um número bastante alto. É muito frequente acontecer comorbidade. Muito frequente acontecer comorbidade. O que é comorbidade? São as doenças que aparecem em paralelo. Além desse transtorno, a pessoa também tem outros transtornos. E aqui eu chamo a atenção para alguns transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade esquiva, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo ou anancástico, tá? Transtorno de personalidade borderline também é uma possibilidade, tá?
pode acontecer e é muito comum que a pessoa busque tratamento e descubra que tem um transtorno de personalidade esquizotípica quando ela vai buscar tratamento, por exemplo, para um episódio depressivo. Isso é muito frequente. A maioria das pessoas que vão buscar tratamento e descobrem que tem transtorno esquizotípico é porque buscaram tratamento para depressão e ou ansiedade. Porque, como eu disse, é um transtorno que mexe muito com a ansiedade social de lidar com o outro, do relacionamento social. Então, por conta disso, a gente tem muito frequentemente formas de identificar que essa pessoa tem um transtorno apenas quando ela busca ajuda para os outros transtornos, né? Isso aí é importante também colocar. Aí a gente vai ver o quê? Que mais da metade desses pacientes já teve pelo menos um episódio depressivo maior na vida. Olha que número importante, né? 50% é um número alto. E entre 30% e 50% desses pacientes têm atualmente transtorno depressivo maior, um transtorno recorrente. A pessoa continua com aquele tipo de transtorno por um longo período. Então isso é algo muito comum também de acontecer. Não é incomum, pelo contrário, também é comum que o esquizotípico termine por desenvolver um transtorno por abuso de substância psicoativa. Olha que interessante. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando aí, quem chegou recentemente. Divulguem esse vídeo para as pessoas que possam ser beneficiadas, seja porque você percebe que elas têm algum tipo de características que se assemelha a isso, ou porque elas atendem pessoas que podem ter esse tipo de transtorno e precisam de ajuda, tá? Então vamos nos aparatar para fazer esse bom trabalho, apesar de que esse vídeo não tem qualquer pretensão de formar pessoas para saírem daqui a partir de agora fazendo diagnóstico, psicodiagnóstico ou diagnóstico médico, que é pior ainda, né? Então que a gente tome muito cuidado com isso, que a gente fique muito cauteloso, que a gente perceba que essas informações aqui servem apenas para nos inspirar na busca por ajuda profissional quando realmente necessário. Então, eu peço a gentileza, partilhem. Tá vendo essa setinha aí, o triângulozinho apontando para cima assim? Manda para pessoas que podem se interessar, isso vai ajudar. Eu já tinha falado, Jaciana, boa noite, que o vídeo vai ficar gravado, tá? Tanto no Instagram quanto eu vou partilhar ele também no YouTube. Então, no meu canal do YouTube, se inscrevam no canal, ativem notificação, deem o like, compartilhem, comentem para aumentar o algoritmo do vídeo e essas informações chegarem para mais pessoas. Vamos fazer também nosso papel para divulgar esse tipo de informação tão crucial para a gente realmente levar adiante informação de qualidade sobre saúde mental, em especial hoje, que é véspera do Dia da Saúde Mental. Então, que a gente realmente se afinize com essa tarefa, né? Que a gente tome isso para a nossa existência como algo necessário e positivo. Então, como eu estava dizendo, há uma dificuldade em manter relacionamentos saudáveis, há fortes crenças no sobrenatural, e essas crenças em geral são inapropriadas, incompatíveis com o que é percebido e compartilhado socialmente no meio em que a pessoa vive. Há um padrão muito comum de desconfiança, uma atitude de desconfiança com relação a todos. Por quê? Porque a pessoa já se acha diferente. Ela já se acha malquista, muitas vezes. Então, por isso, ela se mantém sempre desconfiada de todo mundo ao redor. Isso é bem comum, tá? Outra coisa também é que essas pessoas têm medo, mesmo sem evidência, né, de que haja algum tipo de circunstância por conta dos seus hábitos excêntricos. São pessoas que têm comportamentos excêntricos, tá? Muitas vezes os portadores creem ter habilidades extrasensoriais, tá? E que tem a ver com eventos mundiais supostamente relacionados a eles, de alguma forma importante. E, inclusive, algumas vezes, essas pessoas se empenham em terem comportamentos excêntricos e têm uma crescente dificuldade em concentrarem-se por longos períodos de tempo. Então não é fácil para essas pessoas manterem a concentração em tarefas, né? E aí algumas pessoas, inclusive, podem ter
suposta ideia de que tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade por conta dessa característica, mas não é suficiente para chegar nesse diagnóstico, tá? Algumas vezes a gente vai ver que as conversas são excessivamente elaboradas e difíceis de acompanhar. Não é fácil acompanhar, por quê? Porque literalmente, como a gente fala no nosso dia a dia, são pessoas que viajam na maionese. Eles falam de coisas que às vezes ficam difíceis de compreender. É um transtorno, como eu disse, do espectro da esquizofrenia, tá? E aí alguns geneticistas chegam a afirmar que é, na verdade, um fenótipo estendido. Olha que fala interessante. O transtorno esquizotípico é um fenótipo estendido que ajuda esses geneticistas a rastrearem a transmissão dos genes da esquizofrenia. Tão frequente é o fato de que pessoas com esse transtorno geralmente têm pessoas em primeiro grau, familiares em primeiro grau, com esquizofrenia. Olha que interessante é esse número, né? Para a gente refletir. Então, existem os genes que são implicados também na esquizofrenia, estão aí implicados no transtorno esquizotípico. É interessante perceber que os déficits cognitivos dos pacientes com esse tipo de transtorno são muito semelhantes aos déficits de pacientes com esquizofrenia, só que os déficits são mais moderados. São chamados sintomas negativos. Olha que interessante isso. Algumas pessoas me perguntam, como assim existem sintomas positivos e sintomas negativos nas psicoses? Existem. Os transtornos que têm sintomas positivos e negativos, como a esquizofrenia, por exemplo. O que é positivo? Positivo não quer dizer que é legal, não quer dizer que é bom. Quer dizer que adiciona-se algo que não havia. Adiciona-se uma percepção sensório, né? Uma alteração sensório-perceptiva, é a chamada sensopercepção, a alteração sensoperceptiva, como a alucinação. A pessoa vai ver coisas, vai ouvir coisas que ninguém está ouvindo. Ai, tô com uma dorzinha no ouvido hoje que está me incomodando, meti o dedo aqui agora, machucou, mas vamos adiante. Então, a gente vai ver o quê? Que a situação é que o déficit é menor. Na depressão há um sintoma negativo que é o quê? Sintoma negativo é o retraimento social, é o isolamento, um déficit cognitivo, a capacidade de aprender coisas diminui, a capacidade de memorizar, de tomar decisões, ou seja, o uso da mente fica cada vez mais restrito. No caso de um transtorno psicótico, isso é muito mais severo do que no caso de um transtorno de personalidade esquizotípica, tá? Isso é importante fazer essa diferenciação. A gente vê que também existem aspectos sociais envolvidos na etiologia, ou seja, na causa desse tipo de transtorno. Quais são essas características? Então, alguns estudos vão falar que os pacientes com personalidade esquizotípica, assim como os pacientes com esquizofrenia, tendem a ter uma sensibilidade alta a críticas pessoais e a hostilidade. Olha que fala interessante aí, porque Freud, quando falou sobre isso, que ele deu o nome de psiconeuroses narcísicas, o que a gente chama hoje de psicose, Freud chamou lá, no início do século XX, como as psiconeuroses narcísicas. Olha que interessante, ele vai dizer o quê? Do narcisismo que há por trás desse tipo de transtorno. Então, quando a pessoa recebe uma crítica, quando a pessoa recebe uma certa hostilidade, ela vai ter dificuldade com isso, ela vai ter baixa tolerância à frustração, por conta disso, dessa característica de achar-se muitas vezes mais importante do que o que realmente é. Então, tá aí o traço narcísico, bastante comum. Né? E aí a gente vai ver o quê? Que também existem evidências atuais nos estudos que sugerem que certos modos de educação familiar, separação precoce, situações de separação precoce na infância e também negligência infantil podem levar ao desenvolvimento de traços esquizotípicos.
Olha que interessante aí. Aí eu vou destacar o double bind, ou seja, a teoria do duplo vínculo. O que é o duplo vínculo? É quando você educa seu filho dizendo uma coisa e fazendo outra. Eu não gosto disso de educar filho com ameaça. Dizendo assim, se você sair de casa, eu vou te bater, vou te deixar na salmoura, vou te dar uma surra. Aí ameaça isso, aí a criança sai. Quando volta, não cumpre a promessa, não senta para conversar, não dá um castigo ou qualquer coisa que pelo menos se assemelhe. Eu não estou dizendo aqui para bater, até porque eu não sou favorável a isso, tá? Aí o que é que a gente vai ver que acontece? A criança cresce sem referência, porque a mãe ou o pai, geralmente a mãe, no caso estatístico, que eu estou dando o exemplo aqui do double bind, é o que é que ela faz? Ela diz assim, o menino, ela ameaça fazer, de bater quando sair, se ele sair. Aí quando o menino sai e volta, ele diz, meu filho, vem cá, deixa eu dar um beijinho. Não faça isso não, que sua mãe fica preocupada, vá tomar um banho e dormir. Ou seja, ela faz exatamente o oposto. Ela reforça o comportamento da criança, reforça positivamente o comportamento da criança. Então a criança cresce sem referência. Por quê? Porque ela recebe uma ameaça, ela acha que vai receber uma punição por conta daquilo, porque apesar da ameaça ela vai e faz. E aí é bom lembrar, né, que o que segura o gado não é a cerca, é a grama, né? Então não adianta você fazer ameaça, porque a ameaça, o gado, entre aspas, aí, vai conseguir suplantar essa cerca numa boa. Então é importantíssimo a gente mostrar o motivo para que ele fique, porque aquilo ali é melhor para ele. Mas, no entanto, a gente vai e faz justamente o contrário. Ameaça, e aí o menino volta, a menina volta e recebe beijinho, um carinho, afago, e é aconselhado a tomar um banho, tomar um leite quentinho e deitar. Ou seja, é um contrassenso. Então isso é o double bind, isso aí é o que os autores, e aí um autor que eu gosto bastante fala sobre isso, que é David Cooper, e outro que é Ronald Lang, que falam o quê? Que isso daí é a característica da mãe esquizofrenogênica, ou seja, a mãe que gera filhos esquizofrênicos. A mãe ou o pai, né? Ou quem faça o papel materno aí nesse caso, que pode ser o pai. E aí a gente vai ver exatamente essa perspectiva de que é a pessoa que fala uma coisa e faz outra. Olha aí, bateu o duro, leve para casa que é seu. Se você anda fazendo isso, tá na hora de mudar esse padrão, de parar de ameaçar e, caso tenha promessas, que haja também cumprimentos, tá? A gente precisa cumprir o que promete. Então, a gente vai ver o quê? Que essa é uma teoria cultural sobre o surgimento, apesar de que a maioria dos pesquisadores concordam na base biológica da personalidade esquizotípica. Mas vamos continuar. A gente vê que existem também algumas características bem curiosas com relação às crenças delirantes e paranoicas. Elas variam muito dependendo do background cultural da pessoa. Há aí um ambiente que deve ser analisado dentro desse contexto dessas crenças, porque às vezes a pessoa tem a crença que ela está falando em línguas, que é a xenoglossia, e ela não está dentro de nenhuma igreja neopentecostal, por exemplo. E aí a gente vai ver que, na verdade, passa longe, ela nunca nem teve nenhum contato com esse tipo de coisa. Aí a gente, óbvio, que vai pensar na hipótese de um sintoma psicopatológico. Mas se a pessoa está dentro desse contexto cultural em que é estimulado ter o dom de falar em línguas, então a gente vai ter que levar em conta esse background cultural aí que faz toda a diferença. Outra coisa também que é comum que haja nesse background aí teorias de conspiração sobre o governo, sobre alienígena, facções políticas e questões religiosas, né? Questões religiosas chamam a atenção muito frequente a ideia de demônios, de espíritos, divindades, poderes que não sejam comuns, os chamados poderes sobrenaturais, as percepções extrasensoriais, né? Só que é importante deixar claro que é preciso ser caracterizado dentro do background cultural. Se aquilo ali não é algo socialmente compartilhado, aí a gente vai pensar em termos de que aquilo faz parte de um sintoma psicopatológico. Outra coisa também que é importante é que esse sintoma, essa característica que ela fala,
Às vezes tem um background cultural que justifica, mas no caso específico dela gera sofrimento significativo, gera prejuízos em termos sociais, em termos financeiros, em termos afetivos. Então, nesse caso aí, a gente há de convir da possibilidade de se tratar de um sintoma psicopatológico, tá? Que às vezes, inclusive, esse tipo de crença pode levar a pessoa a comportamentos violentos consigo e com os outros. E aí, óbvio que a gente está gerando prejuízos e, nesse caso, a gente precisa tomar muito cuidado. É bom lembrar também que o tratamento, e aí eu vejo que tem alguns psicólogos assistindo, o tratamento psicoterápico, por exemplo, não visa a eliminar a crença, mas sim a minimizar um pouco, né, atenuar, digamos assim, um pouco o prejuízo, o sofrimento, a violência que vem daquilo ali, relacionado àquelas ideias delirantes. Então isso é importantíssimo também a gente colocar. Então quais são os primeiros grandes sintomas para a gente analisar esse transtorno, tá? É muito comum que a pessoa com transtorno de personalidade esquizotípica não tenha amigos, a não ser pessoas do convívio social familiar, de primeiro grau, tá? Ter amigos confidentes é muito raro, muito incomum, tá? Amigos íntimos não é uma coisa fácil, até porque intimidade não é o melhor que essa pessoa tem para dar. É muito difícil que essa pessoa saiba lidar com intimidade, tá? Então isso também é um dado importantíssimo colocar. Agora, isso acontece algumas vezes com parentes de primeiro grau, e em especial os que moram com a pessoa. Isso é mais frequente. Geralmente essas pessoas não se sentem à vontade em se relacionar com pessoas, elas tratam a questão da interação com outras pessoas como se fosse uma obrigação, tá? Elas preferem não interagir porque muitas vezes elas acham que elas são diferentes e por isso elas não são bem-vindas. Geralmente elas não são bem-vindas mesmo, não são convidadas para as festas, não são convidadas para esse tipo de interação. Por quê? Porque são tidas como diferentes, como estranhas. Aí o que é que a gente vai ver? Eles podem dizer, e aí é que vem um ponto importante, que essa falta de interação torna eles infelizes. E aí, justamente, é um dos elementos que faz com que essa pessoa vincule no processo terapêutico, que ela demande terapia por conta disso, tá? Muitas vezes eles ficam ansiosos, muito ansiosos, tá? Em situações sociais, especialmente com pessoas desconhecidas. Isso é bem mais comum, tá? E é bom lembrar que passar um tempo em uma determinada situação, nesses casos, não alivia a ansiedade. Não alivia, eles continuam sentindo ansiedade. Eu me lembro de um paciente que toda vez que ia no consultório, para as consultas, que eu atendia no consultório particular, ele tinha muita sudorese nas mãos, né? Quase uma hiperidrose, que é quando fica gotejando água, por conta da ansiedade de estar falando comigo, um profissional, né? E aí, apesar de que ele se manteve no processo terapêutico durante um longo tempo, ainda assim, ele experimentava essa ansiedade como se fosse a primeira vez. Muito comum acontecer isso. Outra coisa interessante é que é muito comum que essas pessoas interpretem incorretamente a realidade, tá? Muitas vezes ocorrências comuns são interpretadas de forma com um significado bem especial, com ideias de referência sobre si mesmos, né? E aí eles criam um comportamento supersticioso, acham que têm poderes paranormais especiais, né? E aí acreditam que tem controle mágico sobre os outros, acreditam que podem levar outras pessoas a fazerem determinadas coisas comuns, como alimentar o cão, como fazer uma pessoa no trânsito virar, trocar de faixa. Eles acreditam nisso, né? E fazem inclusive rituais mágicos para impedir danos. E aí isso se parece com a compulsão do toque, que é lavar a mão X vezes para evitar a contaminação de uma doença específica. Pois bem, isso pode acontecer também na personalidade esquizotípica. Outra coisa que também pode acontecer é uma fala extremamente estranha. Por quê? Porque muito abstrata, ou o contrário, muito concreta. Às vezes a pessoa tem dificuldade de interpretar, olha que interessante isso, de interpretar uma metáfora, um símbolo. Não consegue entender uma coisa assim, tipo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ele não consegue compreender o que é que aquilo ali tem a ver com o que estava sendo dito.
Então, um raciocínio pode, por vezes, muito concreto, e isso pode acontecer, e isso dificulta o diálogo muitas vezes. A gente vê que eles podem também trazer na sua fala frases estranhas, podem trazer frases ou palavras de forma bizarra. Por exemplo, eles inventam palavras, os chamados neologismos. Aí eu lembro de um paciente que falava sempre que hoje eu não estou conversável. Ele inventava a palavra conversável e aí falava desse jeito. Outro caso em que a pessoa dizia sempre a palavra naturalmente em todas as frases. É uma chamada estereotipia verbal, né? Uma estereotipia verbal. Eu faço isso naturalmente, porque naturalmente eu acho que é importante viver dessa forma, naturalmente. E o tempo inteiro repetindo a palavra naturalmente, numa espécie de, como é que eu diria, compulsão verbal de falar aquilo, e às vezes isso tem a ver com a ruminação do pensamento, né? Às vezes ele está ali ruminando um pensamento e fica repetindo. E isso pode gerar em algumas pessoas a chamada ecolalia, que é o quê? Ele repete e repete e repete. Hoje eu vou sair para passear, 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 passear. É ecolalia isso. Ele fica repetindo a fala, repetindo palavras, e isso pode acontecer no transtorno de personalidade esquizotípica com uma certa frequência. Tá? É interessante também a gente ver que essas pessoas costumam se vestir de maneira estranha. É muito comum a pessoa vestir uma roupa que não é do tamanho dela. Isso é bem frequente. Tá? Roupa rasgada, roupa inapropriada, roupa que não combina. Às vezes a pessoa coloca uma roupa completamente descombinada, inclusive uma roupa suja. Eu lembro de um paciente com transtorno de personalidade esquizotípica que eu atendia, que ele tinha sempre o hábito de usar novamente roupa suja. E aí pense no mau cheiro que era no consultório, no momento da consulta. Para ele aquilo não era problema, mas ele usava sempre uma roupa já utilizada e muito suada, muito surrada, cheia de manchas, rasgada. Ele não via problema nisso, achava que era perfeitamente comum. Tá? É também interessante a gente ver maneirismos estranhos. A pessoa às vezes tem alguns tipos de maneirismos, tá? Algumas características que ficam repetindo, tiques nervosos, jeitos de se comportar, que inclusive fazem parecer gestos autísticos. Os autistas que às vezes fazem maneirismos e estereotipias, né, ficam se balançando, às vezes o esquizotípico tem essa característica também. Tá? Isso pode acontecer. Muito comum que ignorem convenções sociais comuns, como por exemplo, olhar no olho. Aí um exemplo que algumas pessoas confundem com o autista, né? O autista tem dificuldade de olhar, sustentar o olhar, pois o esquizotípico, alguns deles, têm dificuldade de conversar olhando. Eles conversam olhando para o outro lado. Volta assim, olha, mas volta para lá, porque para eles isso é uma coisa ofensiva socialmente, por exemplo. Eles não gostam de olhar no olho. Então é uma possibilidade também de comportamento disruptivo aí com relação à questão social. A gente vê também que às vezes eles não entendem dicas sociais habituais e podem interagir com as outras pessoas de forma inadequada ou muito rígida. A gente vê também que esses pacientes são pessoas que têm muitas suspeitas de todo mundo. São os chamados desconfiados crônicos. Eles vivem desconfiados. Inclusive, algumas pessoas têm a crença de que há muita semelhança entre as pessoas com transtorno de personalidade esquizotípica e o transtorno de personalidade paranoide. Justamente por isso, ou paranoica, né? Justamente por isso. Então, o DSM-5 fala dos seguintes critérios para a gente chegar a um diagnóstico. E aí eu repito a minha fala que eu falei agora há pouco. O objetivo desse vídeo não é que vocês saiam por aí diagnosticando os outros ou a vocês mesmos com transtorno de personalidade esquizotípica. Tá? Isso aqui é para inspirar a busca por cuidados profissionais quando realmente identificarem essas características. Então o que é que o DSM-5 fala? Ele preconiza que é preciso haver um padrão persistente de desconforto intenso e também uma capacidade reduzida de estabelecer relacionamentos íntimos, ou seja, a dificuldade de lidar com intimidade.
E aí é preciso ter pelo menos 5, ou seja, são 5 ou mais, dos seguintes, das seguintes características, tá? Que eu vou falar aqui agora. Ideia de referência, ou seja, aquela noção de que as ocorrências diárias têm a ver com um significado especial ou pessoalmente intencional, direcionado para eles mesmos. Mas é bom lembrar que essa ideia de referência não é delírio de referência. O delírio de referência são semelhantes, mas são mantidos com a maior convicção, como eu falei no começo, tá? Quem não viu na hora que eu estava falando sobre isso, o vídeo vai ficar gravado, depois busca lá. O segundo é crenças estranhas ou pensamento mágico. Por exemplo, acreditar na clarividência que ela tem, ou na telepatia que ela tem, ou no sexto sentido que ela tem. E não tem nenhuma evidência de que isso faça algum sentido. É bom a gente deixar isso claro, tá? Não existe evidência que faça esse tipo de coisa. Já já eu vou falar disso, viu, Kênia? A Kênia está perguntando aqui sobre a diferença entre personalidade esquizoide e esquizotípica. Eu vou falar já já, tá? Segura um pouquinho aí que já já eu falo. Então o que a gente vai ver? Além dessas duas que eu já falei, da crença estranha, pensamento mágico, ideia de referência, a gente também tem experiência de percepção em comum. Como, por exemplo, já vi casos de pessoas que dizem que têm alucinações auditivas. Não vou tocar na orelha de novo não para não machucar. Então, ela acha que tem alguém sussurrando o nome dela, chamando o nome dela constantemente. Então, isso é uma experiência de percepção em comum. Tá? Outra característica, pensamento ou fala estranhos. Por exemplo, uma fala vaga, uma fala muito metafórica, excessivamente complexa, uma fala estereotipada, como eu falei agora há pouco, né? Suspeitas ou pensamentos paranoicos, é mais uma das características. Outra característica é o quê? Afeto incongruente e limitado. Incongruente, como é que é afeto incongruente? A pessoa ri em um momento completamente atípico, não há nada para ela rir. Isso eu vejo muito nos acolhimentos do CAPS, né? A pessoa, você está ali atendendo a pessoa, muitas vezes com alguém do lado, e aí você começa a conversar, a interagir com ela ou com o acompanhante, e de uma hora para outra ele começa a rir, em uma situação que não há nenhum motivo para riso. Isso acontece, esse é o afeto incongruente, tá? Para a gente deixar bem clara aí essa diferença. Então, às vezes também tem um afeto embotado, um afeto limitado. É quando a pessoa tem uma característica de personalidade em que ela não demonstra reação emocional em nenhum aspecto. Isso pode acontecer, apesar de ser mais comum no transtorno esquizoide, tá? Mas vamos lá, continuando. Comportamento e ou aparência estranho, excêntrico ou peculiar. É o que eu falei agora há pouco, né? Usa roupas excêntricas, às vezes está no meio do verão, a pessoa está usando um casaco de lã e aí acha que está muito bem, está confortável, está feliz e gosta disso e se mantém nesse comportamento. A gente vê também que tem comportamento com falta de amigo íntimo, falta de pessoas confidentes, tá? Isso é bem comum, a não ser alguém que seja de parente de primeiro grau, como eu falei anteriormente, né? E é muito comum esse último item, que é uma ansiedade social excessiva que não diminui com familiaridade e que está relacionada principalmente com medos paranoicos. Isso são as grandes características. Agora eu vou para o diagnóstico diferencial, ou seja, quais são as grandes diferenças desse transtorno dos outros. Boa noite para quem está chegando agora, fiquem à vontade. Pois bem, então, o que é que a gente vai ver de semelhança, que é interessante para a gente perceber aí em termos de diagnóstico diferencial? É muito comum que a gente tenha dificuldade de diferenciar com os transtornos maiores de pensamento, ou seja, os transtornos psicóticos, deliroides. Isso daí é bem comum a gente ver, tá? Então a gente precisa levar em conta o que eu falei, que nos transtornos como esquizofrenia, o transtorno bipolar de humor, o transtorno depressivo com sintomas psicóticos, esses transtornos geralmente têm tipicamente manifestações mais graves dos transtornos mentais, tá? Mais bizarras, muitas vezes, mais persistentes
e geralmente elas são acompanhadas de delírios e alucinações clássicos, tá? Diferente do transtorno de personalidade esquizotípica, porque na personalidade esquizotípica a gente vai perceber uma característica diferente aí. Há uma situação mais moderada e geralmente o paciente, o usuário, ele é abordável e você pode dialogar com ele sobre aquilo, inclusive persuadi-lo, coisa que num delírio clássico não seria possível. Então, essa é a grande característica. Outro diagnóstico diferencial também compreende a personalidade paranoica e esquizoide. Respondendo a sua pergunta, Kênia, para você saber agora. Pois bem, no transtorno de personalidade esquizotípica, a gente tem a característica que existe uma diferenciação do paranoide e do esquizoide. Por quê? Porque esses outros transtornos não têm pensamento e comportamento estranho e desorganizado. Não existe pensamento e comportamento desorganizado como no esquizotípico, tá? Então, não tem essa excentricidade a esse ponto e a fala é muito mais acessível. Então essa é a grande característica, tá? Pois bem, quais são os principais tratamentos hoje em dia? Como grande parte dos profissionais trabalham sob o aspecto de que há uma base biológica muito forte, o tratamento de primeira escolha tende a ser o uso de psicóticos atípicos. São os chamados psicóticos de segunda geração. E aí se inclui a clozapina, a quetiapina, a olanzapina, né, a risperidona. São antipsicóticos atípicos que vão auxiliar nisso aí. Por que eles auxiliam? Porque geralmente eles têm a capacidade de diminuir os sintomas de ansiedade social e também têm a capacidade de diminuir os sintomas esquizofreno-like, ou seja, esquizofreniformes. Entendem? Então, esses remédios vão ter essa capacidade. Agora, muitos médicos também se utilizam dos antidepressivos para melhorar o humor e diminuir a ansiedade. É muito comum. Como eu disse no começo, frequentemente esses pacientes buscam ajuda por estarem em um episódio de transtorno depressivo maior. Então é muito comum que eles saiam da consulta, além da medicação antipsicótica de segunda geração, no caso os atípicos, ela também sai dali com o antidepressivo prescrito. Por quê? Para poder melhorar nisso aí, tá? Então isso é bem comum acontecer. Frequentemente também a pessoa pode ser conduzida, como nos outros transtornos de personalidade, a pessoa é conduzida a fazer um tratamento psicoterápico. Alguns preferem se utilizar das terapias cognitivo-comportamentais para fazerem treinamento de habilidades sociais, especialmente, tá, gente? Como nos outros transtornos de personalidade, isso é bem comum acontecer. E também essas pessoas se utilizam de terapia de suporte, terapia afetiva, para que elas consigam lidar com os seus sintomas, a sua forma de se colocar, com as suas características, melhorar a sua autoaceitação. Tudo isso vai fazer diferença, tá? A terapia cognitiva comportamental vai ajudar com habilidade social e com ansiedade, tá? Vai ajudar também na tomada de consciência com relação aos próprios comportamentos e como eles podem ser percebidos pelos outros, tá? Mas essa psicoterapia afetiva de suporte, ela vai ajudar o quê? A estabelecer um relacionamento emocional, um relacionamento saudável de aceitação positiva incondicional, que seja um relacionamento encorajador, estimulador, inspirador, um relacionamento solidário, a fim de que ela possa, inclusive, generalizar isso. Ela vai pensar o quê? Já que eu consigo estabelecer um bom relacionamento afetivo com o meu terapeuta, com o meu psicólogo, eu posso, então, estabelecer relacionamentos positivos com as outras pessoas do meu convívio. É uma forma de generalizar o comportamento dela, tá? Isso é importantíssimo. Isso vai ajudar ela a fazer o quê? A desenvolver mecanismos de defesa saudáveis para estabelecer interações sociais
com menor sofrimento, tá? Então isso vai focar sempre nos relacionamentos interpessoais. A terapêutica visa focar isso, que é a partir daí que a gente vai ter verdadeiramente um benefício com relação a esse tipo de transtorno. A gente vê o quê? Que é muito comum que as pessoas falem de sintomas somáticos, como eu falei agora há pouco, deu o exemplo do sufocamento, que foi de um paciente meu, né, que descrevia que os reptilianos estavam sufocando ele quando ele tentava dormir, e ele sentia mesmo a sensação de sufocamento, mas algumas pessoas relatam náuseas, manchas surgem pelo corpo, e também muito comum acontecer sensações táteis. Isso pode acontecer e pode estar dentro da ordem aí de alteração, né, sensoperceptiva. E aí isso a gente está falando necessariamente de uma alucinação tátil. Isso pode acontecer também, ok? Como eu falei, na CID-10 é chamado de transtorno esquizotípico, é o F21, enquanto no DSM-5 é chamado de transtorno de personalidade esquizotípica. É um transtorno específico de personalidade. Para a CID-10, são essas seguintes características: afeto inapropriado ou restrito, a pessoa parece uma pessoa fria e indiferente, comportamento e aparência estranhos, excêntricos e peculiares, relacionamento pobre com as outras pessoas e uma tendência a retraimento social, crenças estranhas ou pensamento mágico. Você vê que essas características iniciais muito se assemelham com o transtorno esquizoide, o transtorno de personalidade esquizoide da DSM-5. Você vê como há essa diferença entre a CID-10 e o DSM-5. Mas continuemos. Suspeita ou ideias paranoides, ruminações sem resistência interna, muitas vezes com conteúdo dismorfofóbico, ou seja, a pessoa acredita que no corpo dela existem alterações que são, por exemplo, o meu olho é maior que o outro, ou então minha sobrancelha é maior que a outra, ou então minha narina é muito torta em relação à outra. Isso é dismorfofobia, tá? É uma forma de lidar com o corpo, uma forma de interagir com a própria imagem corporal. Podem também ter conteúdo sexual ou agressivo. As experiências perceptivas incomuns geralmente incluem ilusões, são corporais, como eu falei agora há pouco, e algumas vezes são também despersonalização, a sensação de que você não é o que você é. Isso também é muito comum. E fuga da realidade, isso pode acontecer também, que assemelha muito com os transtornos psicóticos agudos. Experiência perceptiva em comum aí, gente, são essas alucinações e ilusões, tá? A gente vai ver também o quê? Pensamento vago, circunstancial, metafórico, super elaborado, muitas vezes estereotipado, que é manifesto por uma fala estranha ou de outros modos. É importante lembrar também que não necessariamente tem uma incoerência grosseira, como é no delírio do esquizofrênico, por exemplo. Há uma incoerência grosseira ali. O esquizotípico não, tá? Isso é uma grande diferença. Episódios ocasionais, transitórios, quase psicóticos, com ilusões intensas, alucinações auditivas e outras ideias semelhantes a delírios, podem ocorrer sem uma provocação externa. Isso acontece geralmente em momentos de intenso estresse, tá? Intenso estresse. Eu lembro de um paciente que eu atendi no consultório há muitos anos, que estava prestes a fazer uma mudança de casa, ele ia se mudar de bairro, e o fato dele estar prestes a se mudar gerou nele um estresse tamanho, um estresse tão grande, que levou ele a ter sintomas psicóticos. Olha como isso é importante, tá? Paulo está perguntando, numa pessoa diagnosticada com mania, é comum ter essa compulsão sexual? Olha só, o diagnóstico de mania é uma coisa que a gente já precisa levantar uma interrogaçãozinha aí, porque mania em si é um sintoma e não um transtorno, tá? Mania é um sintoma, é preciso saber, essa mania está sendo sintoma de qual transtorno, e aí é preciso realmente ver esse tipo de coisa. É muito comum, Paulo, que pessoas que têm o sintoma da mania descambem para compulsões sexuais. É muito comum. Tá? Pode descambar por compulsão por compra, pode descambar por compulsão religiosa, no fanatismo, mas
o componente sexual é muito frequente, eu vejo muito isso. Mas aí é preciso saber, e aí óbvio que eu abro o canal, tá, gente, para vocês falarem comigo. Podem mandar uma mensagenzinha minha para mim no privado. No meu canal do YouTube tem meus dados lá para vocês entrarem em contato privadamente comigo pelo meu telefone. Então fiquem à vontade para tirarem essas dúvidas, caso seja uma coisa mais importante e mais difícil de falar para os outros. Bom, eu estou vendo aqui que infelizmente o Instagram está me convidando a concluir a minha fala. Então eu deixo um grande agradecimento para vocês que permaneceram conversando comigo esses instantes sobre transtorno de personalidade esquizotípica, e conto com vocês no próximo vídeo. Divulguem essas informações. Um grande abraço. Fiquem bem.